a gente precisa entender outra coisa. Neste grande movimento que está havendo de pessoas um pouco desesperadas, há uma coisa muito boa, que é o seguinte: o sensus fidei fidelium existe. E o sensus fidei fidelium sabe muito bem quando dizer isso não. Por quê? As pessoas, elas sabem que por detrás de um texto existe um movimento. Ele não está escondido. Um movimento que pretende aí o avanço da agenda LGBT por todos os lados. Então, o povo de Deus está dizendo: isso não. Isso nós não aceitamos. E esse é um recado eloquente a ser dado para toda a hierarquia. Por quê? Se é verdade que o Papa, quando fala com o seu magistério ex-cátedra, ele é infalível, o Papa Francisco publicou um documento no qual ele afirma que o sensus fidei fidelium, reconhecendo a doutrina tradicional da Igreja, não pode falhar incredendo naquilo que crê. Portanto, a providência divina permite que as pessoas se expressem justamente para assegurar a fé da Igreja e, sobretudo, para manter a convicção de que a lei natural é inalterável, a lei natural é aquilo que é, e falar isso com clareza é absolutamente fundamental nos nossos dias. Então, em segundo lugar, nós temos que deixar bem claro que matrimônio é apenas entre um homem e uma mulher, é indissolúvel, que ele, além disso, é uno, sem possibilidade de outros arranjos, que o pecado mortal existe, que nós temos que ajudar as pessoas a saírem do pecado mortal, que os sacramentos só podem ser recebidos em estado de graça. Tudo isso tem que estar claríssimo. Quer dizer, nós não podemos jamais abrir mão dessas verdades fundamentais. E aí vem a pergunta, né? O documento, né? Em que medida que ele é um problema para isso ou não? Em que medida existem exageros, excessos e assim por diante? Então, a sua primeira pergunta foi como é que eu enxergo, digamos assim, essa reação. Então, eu respondi claramente: enxergo com preocupação, porque eu sei que por detrás dessa crise existem interesses dos inimigos da igreja, e nós não podemos dormir para isso. Há muita gente aí brincando com coisa séria. E, por outro lado, aquilo que o povo de Deus, o sensus fidei fidelium, manifesta é verdade. E o povo de Deus sabe muito bem quando dizer isso não. E nós temos que estar atentos àquilo que o povo de Deus nos diz. Ô padre, antes da gente começar assim, entrar no documento, também a gente viu várias manifestações assim de algumas conferências episcopais. Até o momento eu não tive a oportunidade de ver o documento na íntegra. O que estou vendo são propagações aqui na internet dizendo que conferência tal disse que, por exemplo, não vai aplicar a declaração. Uma pergunta: uma conferência pode não, por exemplo, proibir, um bispo pode proibir na sua diocese ou no país, por exemplo, a Conferência da Polônia se pronunciou a esse respeito, em não aplicar, em não obedecer? Qual que é a diferença de uma declaração? Esse documento ele tem vínculo normativo, de magistério? O pessoal está fazendo uma confusão, é uma bagunça. Então veja, Rafael, então essa apreciação tem que ser feita com bastante cuidado. Por quê? O documento em si coloca essas bênçãos
dentro de uma perspectiva pastoral concreta. Então, por exemplo, né, aqui, deixa eu pegar o número 41, diz assim: aquilo que foi dito na presente declaração a propósito das bênçãos de casais do mesmo sexo é suficiente para orientar o prudente e paterno discernimento dos ministros ordenados a tal propósito. Ou seja, a gente depois vai falar um pouquinho mais do que vem antes, mas assim, por exemplo, os bispos de África, vários bispos das conferências episcopais africanas disseram, olha, o documento reafirma a doutrina, mas aqui no nosso contexto, no nosso caso, não é necessário esse tipo de praxis. Eu não enxergo isso como um ato de contestação, como um ato revolucionário, como um ato de rebeldia. Eu enxergo como um ato de zelo pastoral. Vê o documento e diz, olha, aqui não se aplica o próprio documento, dá margem para que isso seja assim. O mesmo na Polônia, há um grupo de padres na Inglaterra que fizeram isso, mas aí eu já não sei se... não consigo avaliar a prudência desse negócio. Por que é importante fazer essa ressalva? Porque, veja, os inimigos da igreja querem causar o seguinte: no ano de 68, o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, que é uma encíclica ortodoxa sobre a finalidade procriativa do ato conjugal, etc, etc. E houve um levante sem precedentes de conferências episcopais e também de grupos de teólogos no mundo inteiro. Veja, o que os inimigos da igreja querem é produzir um movimento similar, um movimento de contestação nesse nível. Querem produzir uma espécie de invasão do Capitólio, de 8 de janeiro, para produzirem um racha da parte mais ortodoxa. Você está entendendo? O que está em jogo é muito mais sério. É a igreja como instituição. Não é tanto alguma coisa que se diga ou que se interprete. Então, veja, isso é muito importante, sobretudo porque a questão textual, a gente pode fazer uma análise do documento, ela é muito mais modesta do que a força da manchete. Porque você veja, era segunda-feira, quando esse documento foi publicado, começa a chegar no meu celular. Papa aprova a bênção de casais gays. O que você sente na hora? Primeira coisa que vem na cabeça é tipo, pronto, arrebentou com a moral da igreja, arrebentou com tudo. Quem não tem uma cultura... A manchete sensacionalista causa um negócio. Aí depois a gente vai ler o documento e percebe que não é isso. Não é isso. Aí o pessoal fala, mas existe um movimento que quer isso. É verdade. Existe um movimento que quer usar o texto para isso. Também é verdade. Existem forças que estão interessadas em perverter. Sim, elas já faziam isso sem o documento. Só que agora, com o documento, as coisas estão disciplinadas. E se elas fizerem, farão a despeito do documento. O que os coloca numa situação mais difícil do que aqueles que simplesmente dizem, olha, entendi os princípios, porém aqui não existe, não aparece essa demanda, não tem. Não tem pessoas solicitando ajuda nesse sentido, etc. É isso. Muito bom. E, padre, assim, eu também, quando eu li o documento a primeira vez, li de novo, mas a primeiro impacto, eu não estou preocupado com o conteúdo dele em si. A minha preocupação enquanto professor também, alguns me perguntam aqui, é a aplicação dele em determinadas áreas. Eu posso falar com muita tranquilidade porque eu sou leigo, então eu isento o senhor disso.
Nós sabemos que na América Latina, de forma especial no Brasil, justamente porque também infiltrados na teologia existem os inimigos da fé, utilizar, instrumentalizar esse documento para poder legitimar algumas práticas e algumas coisas que já a gente sabe que acontecem por aí, sobretudo em algumas igrejas, vamos colocar no Alasca, para não falar que é no Brasil. Meu medo a nível prático, de ele na sua casuística, um padre tem uma situação, depois a gente vai entrar nisso depois que a gente ler o documento junto com o senhor. O que o senhor acha? O senhor acha que isso é possível? Porque hoje, por exemplo, na Itália já aconteceu um caso. Um padre, se eu não me engano, da região de Vicenza, Dom Antonino, uma coisa assim, ele trocou, para o senhor ter ideia, ele trocou, tirou São José do presépio, não sei se o senhor chegou a ver isso, e colocou uma mulher. Eu ouvi alguma coisa. Alguma coisa assim. Então, esse é o problema, eu acho. Acho que talvez, eu não sei como, a igreja também se blinda em relação a isso, para que não tenha esses excessos. O senhor acha que pode acontecer alguma coisa nesse sentido, que esse documento ele pode abrir portas para isso? A despeito de, pelo menos, boa parte dele, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho que o documento é perfeito. Acho que existem problemas, dificuldades. Né? O problema é o seguinte, é que eu não posso dizer que ele manda mais ou ele pede mais do que aquilo que ele manda ou pede. Agora, é verdade que existem pessoas que, por exemplo, qual é o sentido que tem colocar duas mães no presépio? Isso aqui é grotesco. É grotesco. Agora, quem faz isso não precisou do documento para fazer, no sentido de que já estava com esses anelos anteriores, está se aproveitando da onda midiática aí para fazer isso. Eu não acho que o documento em nenhum momento autoriza você a fazer um presépio com duas mães. Não acho mesmo. Isso aqui já é. Porque, veja, aquilo que podem fazer com as nossas palavras não pode ser atribuído a nós. A não ser que haja uma intencionalidade explícita nas próprias palavras. Por exemplo, eu vou começar a dar uma olhadinha no documento aqui contigo. Alguns pontos que me parecem interessantes. Que eu, aliás, hoje eu perguntei a algumas pessoas, vocês leram o documento? Acho que eu perguntei, disseram que não.